Agora sim, boa noite. Boa noite a todos. Muito prazer ter vocês aqui. Muito prazer mais uma vez poder trazer para gente, para todos nós, né, para gente, para mim, para vocês, um assunto muito importante, enriquecendo mais uma vez aí de conteúdo no nosso canal, né? E a gente adiantou esse assunto durante a semana, comentamos. Ainda hoje, ai, nosso convidado já chegou, gente. Ainda hoje fiz uma enquete, né? Algumas pessoas responderam, mas bem poucas pessoas responderam, né? Então a gente até entende a dificuldade das pessoas em responder, né? Porque quando a gente vai falar de autossabotagem, né? A gente está falando muito da gente, né? E responder uma enquete sobre a gente está falando da gente, né? Então, é uma exposição. E hoje a gente não vai falar basicamente dos sintomas em si, né? E nem, assim, a gente vai entrar, nós vamos entrar no tratamento dos sintomas com os florais de Bach, né? Então a gente não vai discutir os sintomas, cada um vai se identificar de alguma forma e vai agregar para si aquilo da forma que achar que achar conveniente. Aliás, né? Quando a gente olha para os sintomas do autossabotador, né? Os fenômenos, né, que caracterizam a autossabotagem na gente, a gente percebe que a gente faz algumas dessas coisas aqui, né? Então, nada como ter ajuda através de uma forma, inclusive uma forma natural, né, gente? Os florais, nós vamos chamar justamente quem entende do assunto para contar pra gente como surgiu, por que que ajuda, né? É uma coisa do nosso psicológico, é um fator que acontece no nosso psicológico. E os florais atuam no nosso psicológico, né? Então é isso que ele vai responder pra gente, de que maneira. Isso, eu vou aproveitar e mandar essa live para algumas pessoas que estão esperando, tá? E até me pediram que avisasse, me pediram que lembrasse. Então, só um minutinho, façam o mesmo, mandem, né, para todas as pessoas que vocês lembrarem, porque assim, hoje a gente está sofrendo bastante com fatores psicológicos afetando diretamente o nosso cotidiano, né? Então a gente precisa de ajuda, né, gente? Isso não tem como negar. E uma ajuda natural, melhor ainda, né? Vamos combinar. Então, deixa eu mandar para essas pessoas. Teve algumas pessoas que me pediram para que eu lembrasse. E eu vou mandar só mais um pouquinho. Peraí. Mais algumas pessoinhas. Ai, deixa eu procurar ela aqui, a minha amiga, que eu não tô vendo o nominho dela aqui. E, deixa eu ver se eu já mandei só um minutinho. Eu diria que eu acho que nunca a gente sofreu tanto com as questões psicológicas, né, no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala que a gente vai ter uma ajuda e uma ajuda natural, a gente não pode desperdiçar, né? Não pode. E é tão gostosinho. Gente, eu vou fazer o curso de florais de Bach, hein? Eu sou muito naturalista, eu gosto muito aí. Boa noite, professor. Eu estava mandando para algumas pessoas, tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo? Eu estou Tá te me ouvindo? ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Perfeito. Peraí. Deixa eu fazer uma coisinha só. Eu vou pôr o microfoninho. Professor, obrigado de novo, viu, pela disponibilidade, por vir contribuir conosco, porque assim, eu estava lendo, né, estudando um pouco sobre a autossabotagem aqui, e eu falei, meu Deus do céu, eu acho que muita gente faz isso daqui. Então, a gente se autossabota o tempo todo, de verdade. Que coisa incrível. Boa noite. Eu quero dar boa noite Boa, também a todos
os nossos amigos que entraram, estão entrando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez o professor Danilo com a gente, viu? Muitos já te conhecem, né? Que você já esteve conosco aqui. E agora hoje, muito prazer a gente estar te recebendo de novo, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço a você, Janete, por abrir o seu espaço para a gente falar sobre um Sim, assunto bastante bacana e eu acho sim. que quem participar vai gostar. Na Hum, verdade, eu fiquei muito satisfeito na última vez porque algumas pessoas, depois da live que a gente fez, acho que já faz um tempinho, né? Sim. E vieram Sim. perguntar, que legal o trabalho que a Janete faz de divulgação Ah, com outros sim, assuntos, com várias partes do conhecimento. sim. E eu, particularmente, naquela época, eu não estava muito nessa vida de Instagram, lives. Aham. E de repente, É, vamos dizer, com essa motivação, que você assistiu lá uma direitinho, né, uma live, sim, né, aí me sim. motivou. Estamos aqui de Olha novo. que Então, bom! Inclusive, eu acompanhei algumas outras, as que você fez na sequência da nossa, né? Eu acho que uhum, teve várias pessoas que eu convidei para fazer o bate-papo com a gente, porque eu falo que isso aqui é um bate-papo, eu sentadinha aqui, você sentadinho aí, divide com a gente um conhecimento que você tem, que não precisa ficar só com você está disposto a compartilhar, que bom, né? E muitas pessoas que não tinham nunca feito lives também, né? E a gente encontrou nessa ferramenta uma forma de colaborar, e assim, quem está ganhando é quem está assistindo mesmo, né? Então, obrigado de novo. E parabéns também pelo seu desprendimento, você está muito bem nas lives. ainda bem. É, 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 por- é. é porque, na verdade, como eu domino o assunto, porque a gente já estuda há 20 anos. Então, uma das pessoas presentes Sim. aqui, a Ferreira Lúcia Maria Silva, que na verdade é Lúcia Maria da Silva Ferreira, é uma das integrantes do grupo Senatural, então ela está aqui. Só que Ah, ela prazer. fica só fica no ouvir. Um dia vamos Eu ver se entendi. ela vira o que a gente virou Hum. aqui, né? Então É, assim, então. como você quiser começar, a gente pode falar. Aí, do jeito que você programou, Sim, vamos lá, vamos fazer aquilo do jeito que é melhor para as pessoas que estão vindo. sim, então, eu vou me colocar no lugar de uma pessoa, de um leigo, né? Que é o que eu sou realmente sobre o assunto, não domino o assunto, vou fazer o curso porque eu quero realmente me inteirar de como. Eu gosto muito da linha natural. Olha, deixa eu aceitar o comentário do Éder. Parabéns, pois os meios são muito importantes para trazer bons fins, como conhecimento e formação. Parabéns ao professor por compartilhar conosco. Aí, tá vendo? Então é isso, gente. Sigam o professor Danilo, aproveitem essa oportunidade. E o Éder é um empreendedor também, uma pessoa assim fantástica, já esteve conosco no canal, né? Então, assim, graças a Deus a gente está fazendo um network, né? Como se diz, de pessoas do bem, levando o bem, repartindo o bem, né? Eu não sei se a Ellen ainda está aqui, mas a Ellen entrou, quiropraxista também já falou conosco, né? Então, assim, são pessoas que a gente achou a ferramenta e a contribuição está chegando nas pessoas, o que é justamente o propósito da gente. Veja que bacana, né? Isso é maravilhoso. Então, Com hoje, certeza. não é? É fantástico isso. E aperta o coraçãozinho mesmo, gente, por favor. É, eu vou me Com cer- colocar no lugar. Então, quem tiver aí, aperta o coraçãozinho. É, da pessoa que não conhece, né? E eu quero entender como que os florais atuam, pelo menos nesses campos, né? Eu enumerei um, dois, três, quatro, cinco, né, assuntos, todos ligados ao nosso psicológico, né? Às nossas emoções, inclusive, né? E aí eu gostaria muito que você fizesse para a gente essa explicação de como que
também um pouco sobre os florais, como que eles nasceram, como que o Dr. Bach chegou à conclusão de que eles poderiam nos ajudar, né? E de que forma que eles objetivamente ajudam a gente, né? Na vitimização, negação, culpabilidade, procrastinação, inconstância, né? São todos fatores emocionais barra psicológicos. E como que é a atuação dos florais nesse campo? Essa que é a grande questão. Tá. Na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam. A maioria das pessoas não conhecem o que é uma essência floral e como ela atua. Eu acho que, Sim. se a gente deixar claro, aí a gente pode entrar na procrastinação, vitimização, né? Aquela pessoa que vai jogando as coisas para frente, e aí a gente pode Sim. explicar melhor. Na verdade, eu, a Lúcia e a Sônia, que compõem o grupo Ser Natural, a gente estuda há 20 anos os efeitos dos florais nos pacientes nas quais a gente administra. Vem muita gente para o nosso consultório com queixas em natureza prioritariamente físicas, né, para Ah, depois, aos poucos, elas desvelarem o lado emocional. E a ideia do sim. floral, o floral de Bach, ele é um remédio vibracional. O que é um remédio vibracional? É um Hum, remédio que ele tem uma atuação sutil, não é uma atuação igual a um medicamento alopático, que ele tem hum, reações adversas, ele tem contraindicações, ou seja, ele tem um efeito forte, marcante no organismo, de forma que as pessoas percebem o seu efeito claramente. Não é à toa aí a sim, vacina como exemplo mais providencial, como ter que passar sim. por um critério rígido de série de fatores para poder ser validada na questão de você estar propiciando a venda de forma definitiva. Então, Sim. o floral ele já é de natureza sutil, ou seja, quando Ah, você toma, não altera o seu campo de consciência. Ou seja, muitas vezes as pessoas, quando tomam antidepressivos, elas tendem a ter um certo amortecimento da capacidade de consciência. Isso é normal, porque ele vai atuar na parte cerebral. Agora, o floral não. O floral ele não faz esse processo. Até porque o floral pode ser tomado junto com os remédios alopáticos, né? Então, por exemplo, se você toma um ansiolítico, que é um remédio para acalmar, para trazer mais tranquilidade, etc. Tal, sim. pode ser tomar junto com o floral, sem problema algum. Tá? Por quê? Ah, Porque o remédio vibracional que o Dr. Bach foi buscar na natureza, ele foi buscar através do uso de métodos, que são métodos que ele foi da homeopatia, depois da homeopatia ele foi criar a terapia floral, né? Então ele tem uma sim. forma de se fazer o floral e ele pega a parte mais sutil da flor, que é aquele orvalho que fica de manhã, e aí ele Uau. coloca dentro de uma cumbuca de vidro com água corrente, limpa, e ele coloca as flores nessa parte de cima, até bonito, né? Uma cumbuca de vidro, e aí você vê cheio de Imagina. água e as flores ali por cima. E o sol da manhã, Hum. entre o horário das 8 às 10 horas da manhã, é um sol que reflete nas flores, e dali ela passa a tirar quando você olha para a flor, ela não tem um aspecto brilhante, vibrante que chama atenção. Sim. Aquele brilho vai para a água. Ela fica até meio murchinha, a flor, né? Ela Sim. doou, né, para a água, e aquela água que estava com um aspecto mais de água, ela se toma mais brilhante. Isso já foi comprovado. Dali que é tirado Uau. a delicadeza Nossa. da flor, né? É daquele brilho que vai servir para você tomar. Então, eu estou falando esse processo, como ele é delicado, para a gente ver Sim. que a função dela é delicada. É como fosse Sim. entrar dentro de você
um convite, quando você toma o floral, para você perceber as suas emoções de forma delicada e de uma forma não prazerosa, porque tem muita gente que não vê as emoções de maneira prazerosa. Mas a Sim. pessoa sente convidando sutilmente, vai aflorando uma capacidade de perceber determinadas emoções. E cada essência Hum, floral, ela foi estudada, tem vários mecanismos de estudo, para um determinado problema emocional, onde é descrito pelo olha. Dr. Bach, e aí depois que a pessoa toma aquele floral durante um período de tempo, ela começa a perceber que algumas emoções que são extremamente desagradáveis, elas se tornam menos desagradáveis e vão se tornando mais agradáveis. Então tem um aspecto negativo Hum, e um aspecto positivo. Então, o floral ele atua na parte da percepção sobre as emoções. Então, esse é o grande sim, objetivo do floral, que é exatamente o sim. seguinte: o Dr. Bach fala que o processo de doença se começa quando a pessoa começa a perceber que aquela emoção negativa toma conta dentro dela e ela não consegue lidar com isso. Quando ela não consegue lidar com isso, a Hum. pessoa está doente para ele. E aí, com o passar do Sim. tempo, vai repetindo aquele aspecto de ansiedade, ansiedade, ansiedade. Chega uma hora que a pessoa começa a Sim, produzir sintomas físicos. E aí é que aparece a sim. doença física. Então, é nesse objetivo Hum, que nós trabalhamos com o floral. Então, é bem interessante, né? Então, eu gosto muito de definir sim, essa coisa da natureza, que a flor, né? De onde origina o floral. É bem sim, legal, sim. né? Sim, porque quando a gente faz a associação, né, dos florais, a gente pensa, eu já usei florais, né, há um tempo, e, e eu percebi assim, realmente ele é muito sutil, né? Até no tratamento, por exemplo, da ansiedade, no caso eu apliquei, eu usei na minha filha e também fiz uso em mim. Mas a gente percebe que ele realmente é uma coisa para um. Ele não é de efeito imediato, né? Ele vai fazendo o efeito ao longo de um processo. Então é um tratamento, né? Todo tratamento ele tem um começo, um desenvolvimento, e esse desenvolvimento pode levar um tempo. Isto tem assim taxado, tabelado um tempo de resposta do tratamento? Qual que é a sua opinião? Então, na verdade, o que a gente sempre fala para as pessoas, que o floral é uma questão de você, o próprio usuário, ter a, a, o esforço de querer melhorar como pessoa, melhorar aquele aspecto Sim, emocional, entendeu? sim, Por isso que sim. muitos falam que ele tem um efeito placebo, né? O que é o efeito placebo? É Sim, quando você eu ouvi falar. acha que está tomando uma coisa e não está tomando e você melhora, né? Como tem alguns que dizem. Ai, Mas que na verdade, inveja, né? né? Ainda que fosse, né? Ainda que fosse, é Não é. melhor do que muita coisa. E não é, a gente sabe que tem ali, até pela sua explicação, está presente ali uma vibração vinda da natureza, não é isso? Mas o verdadeiro é que quando a gente trabalha com animais, você vai como perceber que os animais que possam também usufruir dos medicamentos florais, eles alteram o comportamento. Sim. Entendeu? Tem várias Então, pesquisas feitas nisso que comprovam essa condição. Até com as próprias plantas, né? A gente pode estar utilizando. Na verdade, o Dr. Bach, ele queria que fosse um método inofensivo. Esse que foi o grande lance. sim. A busca da vida, a busca do grande objetivo de vida dele foi buscar esse método. E é interessante que a gente fazendo um paralelo básico, né? É que ele, na época que foi lá na década de 1920, de 30 e 40, ele vivenciou Sim. muito o momento de uma pandemia que teve, que foi a gripe espanhola, que Ah, matou muita gente. sim, sim. Né? Então, se a gente fazer um paralelo igual ao nosso, ele vivenciou isso. Nossa, E ele fez a sim. seguinte pergunta: por que determinadas pessoas ficam doentes e outras não? Essa foi o grande, vamos dizer, norte que ele fez. Então, ele percebeu que Ah, a medicina ocidental
naquela época, né? Não é igual hoje. Hoje é diferente, né? Naquela época dizia o seguinte: a gente não vai conseguir tratar os problemas físicos se não incorporar os problemas emocionais. Como tratar os problemas emocionais? Foi aí que ele foi buscar esse método e essa forma alternativa de buscar uma forma de melhorar os aspectos emocionais, diminuindo o estresse físico em cima disso. Então, o objetivo do floral é esse. Então, o floral não é para se tomar para a parte física, né? Como é muito vendido. Tem gente que usa para emagrecer, tem gente que usa para insônia, tem gente que usa para dor de cabeça. Não sei se você já viu em farmácias vendendo isso, né? Principalmente para cachorrinhos, né? Eles ficam, é bom para infecção urinária, etc. Tal. Na verdade, isso é consequência de um tratamento bem feito. Ou seja, se você escolhe bem aquela essência floral, ela vai atuar no seu campo emocional, você vai se acalmar ou você vai tirar aquele distúrbio emocional e, por reverberação, ou seja, por consequência, o físico melhora. Então, muitas vezes é possível você melhorar sintomas físicos utilizando os florais. Mas, para isso, você precisa saber qual componente emocional negativo ou que é estressante está acomodando a pessoa nesse sentido, entende? Então, acho que isso é importante dizer. Porque tem muita gente que vai comprar floral achando que vai emagrecer com o floral. Tem gente que vai falar que o floral é bom para insônia. A gente não pode dizer isso porque a Anvisa deixou muito claro em relação a isso, sobre a classificação dos florais. Tá? Isso é importante dizer. Né? Na verdade, os florais eles estão fora da categoria de medicamentos, onde você pode dizer e se trata determinada doença. Tá? O floral não trata doença física. O que ele faz é suavizar os aspectos emocionais vivenciados pela pessoa. Então, isso é importante. Para quê? Para que a gente não tenha problemas futuros de vigilância sanitária. Então, tem todo um lado de regulamentação, que é um papo sério, porque a Anvisa é uma instituição séria e a gente precisa estar alinhado com esses aspectos aí que a gente está colocando, né? E por isso que eu estou dizendo tudo isso, porque, na verdade, eu, a Lúcia e a Sônia, sempre estamos buscando novas formas de como fazer as pessoas conhecer o floral. E uma das formas que a gente observou foi o autossabotagem, que é esse curso que a gente vai dar no dia 6 de fevereiro, que é o tema de hoje, né? E você alavancou aí nos stories com as perguntas. E realmente as pessoas não respondem muito, porque às vezes elas nem entendem o que é autossabotagem, não querendo diminuir o entendimento das pessoas. Mas é algo sutil que a gente está trabalhando de forma mais prática nesse sentido. Então, não sei se a autossabotagem é uma coisa que as pessoas conhecem. Pelo que a gente conversa, não é muito isso. O que seria a autossabotagem? A autossabotagem é um comportamento que nós temos dentro da gente e que ele está registrado para a nossa memória. O que é a nossa memória? Nossa memória são todas aquelas vivências de experiências de vida que a gente teve que são guardados no nosso cérebro, tá? Para os orientais ou para o Dr. Bach, está dentro de um campo de energia que trabalha a consciência de registro de tudo que a gente vivencia. Forma diferente de falar a mesma coisa, né? Então, a memória, tudo está guardado. Muitas vezes a gente não tem acesso ao que aconteceu lá atrás. E muitas vezes a gente tem acesso. E é interessante que os comportamentos autossabotadores, ó, tá vendo? A sabotagem tá até para falar aqui. Que é exatamente... É um trava-língua isso. É um trava-língua aqui. É um trava-língua.
Por quê? É. Porque, na verdade, o que que é o autossabotagem? São experiências de vida que a gente teve no passado, que não foram bem digeridas, não foram bem resolvidas, e elas ficam num registro, num campo do nosso consciência, ou do nosso cérebro, que parece como bandeiras vermelhas. O que que seria bandeiras vermelhas? Ah, Toda vez que você vivencia uma determinada experiência de vida que você já vivenciou, que foi traumático, por exemplo, essa memória é o que vem à tona na nossa consciência, de forma positiva ou negativa, entendeu? Então, são o que a gente sim. chama de bandeiras vermelhas, fica em sistema de alerta. E por que disso? Porque esse sistema de Sim. alerta que a gente tem é um mecanismo que a humanidade traz desde os primórdios. Por quê? Porque nós aprendemos a nos defender, dos ataques dos predadores. E esse Sim. instinto foi sendo registrado, passando por gerações e gerações, que virou o que a gente Sim. chama de instinto de sobrevivência. Ou seja, toda vez que você tem algum ambiente que você se sente hostil e que você precisa ficar em alerta, você cria todo um mecanismo de alterações fisiológicas dentro do nosso organismo para chamar mais atenção, de deixar a gente em alerta. Que hoje o pessoal chama de ansiedade, né? Ou Ah, sentimento de apreensão. Né? Muitas vezes a sim. ansiedade que as pessoas colocam é um sentimento de estar em alerta. Então, putz, eu fui Sim. assaltado. Então, quando eu passo por aquela rua, eu já começo a ficar com taquicardia, minhas pupilas dilatam para eu ficar mais esperto, eu começo Sim. a transpirar, ou seja, você entra num processo de estar mais ativo e mais atento ao que está acontecendo ao redor. Isso é um Sim. reflexo, é um instinto de sobrevivência que vem de lá de trás, Sim. Diz que é muito né? bom a gente ter ansiedade. Ela é um reflexo disso, de sobrevivência. Ele é um, como você acabou de dizer, né? Faz parte também deve ter um certo nível da ansiedade, lógico, né? Para poder você estar alerta. Sim. Deixa eu ver o que que tem aqui. É, Um, um depoimento. Meu filho tem autismo. Estou gostando muito de utilizar o floral. Ah, então, graças a Deus, o médico tirou o remédio e deixou só com floral. Olha só. Então, legal. uma É uma resposta resposta. imediata. Sim, Isso. Na verdade, o floral, para a gente até não perder o entendimento, sim. tá? O floral ele tem uma ação imediata quando a pessoa ela tem a inteligência emocional desenvolvida dentro dela, entendeu? Ah, Ou seja, uhum. tem muitas pessoas que elas são de natureza emocional e elas conseguem identificar o emocional e saber lidar com isso de forma mais tranquila. Então, por isso que reflete em cima disso. E o autismo é básico, um autista, né? Sim, Basicamente, ele é a pura emoção, ele tem essa sensibilidade, sim, né? Então, sim. fica muito mais fácil para evidenciar essa questão. Isso acontece. Mas nós, adultos, nós Sim. amortizamos nossas emoções para manter sob controle do lado racional, entendeu? Até porventura, porque a gente vivenciou experiências traumáticas, né, algum tempo Sim. da nossa vida, e que vem em forma de medo. E toda vez que a gente sente medo para uma pessoa que vivenciou muitas vezes isso, pode Sim. ser uma leitura não muito legal. Como algumas pessoas falam, eu não tenho medo, que é a negação, que é uma autossabotagem. A gente está Ah, começando a entender, né? E assim, eu não tenho medo, eu sou corajoso, eu nunca tive medo, o medo não existe dentro de mim. Conhece pessoas assim, Janete? Eu acho que você já deve ter sim, ouvido falar, sim. São poucas, né? Mas, sim, já ouvi pessoas que falam, ah, eu tenho medo. Não. Sim, né? sim. Então, por quê? Porque, na verdade, essas pessoas não sabem quando elas estão com medo. Elas criaram um mecanismo de proteção usando o racional. Ou racional do Ah, tipo, eu nego o medo e eu sou forte. Então, eu não sim. tenho medo. Então, a pessoa perde todo
a característica de identificação do sentimento do medo ou da emoção do medo. E aí que entra uma autossabotagem. Por quê? Porque ela deve ter vivenciado alguma experiência negativa lá atrás, que ficou no inconsciente da pessoa ou na memória. Toda vez que ela passa por algum momento de estado de alerta, ela não lê como medo, ela lê como uma outra coisa, ela identifica como outra coisa. Ela identifica que ela está agitada, só estou agitada. Mas a pessoa não lê como que é o medo. Mas ela se nega a enxergar. Se nega a enxergar? Ela se nega a enxergar, sim. O medo, que seria uma reação natural. E se a pessoa, é que agora a gente não vai discutir psicologia aqui, ok? Mas se a pessoa aceitasse, não era o caminho para, de repente, uma cura, aceitar o medo, né? Seria? Porque, na verdade, seria isso, porque o medo, basicamente, como você falou bem, o medo, ele é natural. Na verdade, o medo tem um lado positivo. Qual é o lado positivo do medo? Evita que a gente faça bobagens, né? Né? Exatamente, que é o sentimento de autopreservação. Quando você se preserva, cautela, se antecipar das coisas, precaução, tudo isso, ele faz com que... Perdão, gente, perdão. Saúde. Perdão. Obrigado, amém. Então, amém. quando a gente se preserva, nós estamos usando o lado do medo positivamente. Né? Então, esse é um lado do medo. E algumas pessoas, elas não compreendem isso. Principalmente o homem. O homem tem muito essa coisa de ele se sentir muito forte. E ele não pode mostrar as suas fraquezas. Fragilidades. Não tem nada demais. Sim. E isso é importante ser dito. Por quê? Por que é uma autossabotagem? A autossabotagem é quando a pessoa não reconhece. Por quê? Sabe que uma coisa que é interessante, né? E isso a gente está falando da autossabotagem mesmo, que é a negação. Né? Por exemplo, a pandemia faz a gente entrar em negação. Em muitos aspectos. Por quê? Porque a gente estamos vivenciando um estado de alerta, que é o medo. Você não sabe o que vai acontecer. Então está todo mundo nesse aspecto, uns mais, outros menos. E é interessante que o medo faz a pessoa ter o seguinte. Você já percebeu que quando a gente está com medo, a gente fica com o coração acelerado? Isso é uma das coisas. E aí chega as pessoas lá no consultório falando assim, Dani, eu tô com uma batida mais forte no coração, não sei, acho que eu tô com pressão alta. Falando, não, você não tá com pressão alta, né? Você deve estar com ansiedade. Ah, não, nada a ver, é tranquilo, e é normalmente gente do gênero masculino. E aí a gente começa a observar que é interessante. O medo, ele traz, nesse batimento cardíaco, uma liberação maior de adrenalina, que é uma substância que nos acelera, que nos deixa em alerta. E que nos deixa poderoso. É muito louco isso. Se eu encontrar uma onça agora, luto na unha. Uau! Sim. A adrenalina pode fazer com que você se sinta poderoso. E tem muito homens, pessoas que não levam o lado emocional, eles buscam essas experiências de colocar em risco, como, por exemplo, esportes radicais, ou ir para fazer curso de sobrevivência. Por quê? Porque eles querem viver a adrenalina. Por quê? Porque você quer viver um poder de superação e eu me sinto forte, eu me sinto poderoso. E tem muitas vezes que as pessoas, quando elas têm assim, esse estado de ansiedade, elas precisam disso, como meio de se poder estar superando um ambiente hostil.
E é interessante isso porque a pessoa não vivencia que ela está com medo. Na verdade, ela está vivenciando um aspecto positivo do medo, mas ela pode fazer com que ela não diga, olha, estou em estado de vulnerabilidade. E o nível de essa pessoa não se sentir vulnerável pode ser um perigo perto de determinadas situações que na qual a gente precisava acionar o mecanismo de autopreservação. Então, isso é um mecanismo de autossabotagem. A pessoa precisa disso para se sentir por cima, superior. Entende isso? Então, o que a gente fez? Existe um floral chamado Vine, que é o floral um floral da... O Vine quer dizer a videira, que é a uva. O Dr. Bach percebendo... Vine, em inglês, né, seria o Vine, né, que a gente chama a videira. W-I-N-E. Sim. Isso, não, seria V-I-N-E. V-I, tá, Vine. Entendi. Isso. É uma essência utilizada para as pessoas quando elas são extremamente arrogantes ou elas são extremamente mandonas. Elas querem ser poderosas, querem dominar aquele ambiente. Mas no fundo, essa pessoa está com medo de perder o status quo dela. Ela vai lá e controla. Você já viu gente assim? Pessoa muito mandona. Demais. Não tem? Então, pessoas mandonas, pessoas que não valorizam o outro, que não deixam o outro falar. Por quê? Porque ele quer dominar. E isso é muito advento do estado de ansiedade e a pessoa se sentir forte, se achando que estou poderoso. E no fundo, ela está com medo. E para você tirar esse medo dessa pessoa? Entende? Para você poder estabelecer isso. Então, tem vários mecanismos de autossabotagem. Então, o mecanismo de autossabotagem é isso. É quando a pessoa ela vivencia uma determinada emoção, só que ela não vivencia na sua verdadeira essência. Ela vai usar para outro fim, que é um fim que, de certa forma, faz com que essa pessoa fique doente ou que diminua a capacidade de saúde dela, em outras coisas mais. Então, essa é uma das formas que a gente possa estar estabelecendo isso. E o que o floral faz? Faz com que essa pessoa comece a perceber que, quando ela está sendo ditatorial, no fundo, ela está com medo. No fundo, ela quer ter controle das coisas e não precisa. Ela pode conversar, não precisa gritar, não precisa dar aquelas ordens diretas ou aquelas regras malucas que existem de algumas pessoas. Então, são situações que vão acontecendo e que, quando você toma o floral, você começa a observar essas mudanças que estão estabelecendo. Então, o motivo do nosso curso é esse, é pegar esses aspectos emocionais que as pessoas, não que elas negam, mas quando elas vão tomar o floral, elas não sentem. Por quê? Porque elas basicamente, tem muita gente que toma o floral do medo, né, que tem o Mimulus, o Vine, tem vários florais. E elas falam, não senti nada. Na verdade, elas estão sentindo, só que elas não percebem, porque elas se auto-sabotam. Elas negam, é uma coisa. Outra fala assim, coloca a culpa no vidrinho. Putz, não estou dormindo, a culpa é desse vidrinho. Esse vidrinho que está me deixando assim. Falei, não, o vidrinho só está trazendo para você consciência do seu estado. Aí ela põe em estado de vítima. Ela fala, eu não. Esse vidrinho que você deu, e se bobear, você escolheu errado. Você me deu o floral errado. Você está dando um floral que não serve. Entende? Então, esse processo de vitimização é muito comum nas pessoas quando elas vão tomando floral. E aí, neste curso, a gente explica o porquê disso. Né? Para que as pessoas, quando elas forem tomar o floral, não se sentirem... pode ser um dos motivos pela qual elas não têm o efeito daquilo que elas procuram. Entendeu? Então, por isso que a gente está usando esse curso. Por isso que a gente está fazendo dessa forma prática para as pessoas vivenciarem de uma forma mais eficiente que o floral pode oferecer. Sim, porque o que acontece então assim, o que eu estou entendendo é que a utilização do floral, ele se antecipa, né? Isso se a pessoa não tiver já somatizado, né?
geralmente ela já somatizou, porque geralmente a pessoa procura algumas pessoas, né? A maioria, eu acredito que sim, pelo menos a gente vê isso. Quando o nó aperta, né? Quando o calo aperta, aí que a pessoa vai buscar ajuda. No caso da pessoa ter os primeiros sintomas, por exemplo, de uma ansiedade, antes de chegar num pânico, né? Porque aí, com certeza, o tratamento vai ser Uhum. mais demorado. Mas é como se o tratamento com florais se antecipasse, não deixando o corpo adoecer, né? O Isso. tratamento com floral, ele vai fazer a regulação dessas emoções, trazendo a consciência, né? Como você disse, porque aí me parece que a consciência da pessoa, né? Eu estou reconhecendo essa emoção e eu trabalhar isso, eu vou estar ajudando a ação do floral, a ter a atitude que ele se propõe, né? Para o floral ter o efetivo resultado, eu também preciso colaborar com a minha inteligência emocional, como você disse, né? A criança, por ser mais pura, né? Ainda não viveu tanto como o adulto que tem milhares de medos, milhares de travas. Para a gente é mais complicado trabalhar essa parte. Então é um trabalho associado. Eu vou tomar o floral, vou melhorar, por exemplo, gastrite nervosa, por exemplo, né? Por ansiedade. Fala pra gente praticamente como que ela atuaria. Atuaria o floral. Vai trabalhar a emoção. Uhum. É muito Vai comum trabalhar. pessoas que têm gastrite, por exemplo. É por isso que eu falo, Sim. floral, uma das coisas que mais a pessoa procura é quando a pessoa está com gastrite, por exemplo. E como você falou Sim. bem, a criança, quando ela está com dor de estômago, ela não vai falar que não está com dor de estômago, ela vai falar que ela está triste. Ela vai falar que ela está com raiva. Ela vai falar nesse aspecto. Nós não. Nós, como perdemos essa capacidade de identificar o lado emocional, a gente começa a falar, estou com gastrite. Mas eu pergunto, de onde originou Hum, essa gastrite? Então, tem muita gente que sim, se origina porque engole sapo, por exemplo, né? A pessoa fala sim. alguma coisa, você não gosta e você não quer responder, então você engole, né? Então aí tem a ver com a Sim. raiva, né? Aquela pessoa que tem raiva, que está numa situação de que o outro está realmente fazendo um ato não muito legal, está fazendo injúria emocional, né? Está machucando o outro, e aquela pessoa que está recebendo esse abuso, essa injúria, ela não responde, ela fica quieta. Sim. Mas lá dentro a pessoa está se corroendo de raiva. Por isso que vem a gastrite, né? Então Uau! essa é uma das maneiras. Existe uma outra forma de gastrite, que é quando a pessoa está com medo. Ela está vivenciando uma Ah, determinada situação que é nova, um aprendizado, um novo curso, um novo trabalho, e aí a pessoa está almoçando, mas ela está lá, fervendo lá dentro, com ansiedade, pensamento acelerado, e ela sim. come, se alimenta nesse estado de Hum, muita ansiedade, e a pessoa tem gastrite também, né? Então, o mesmo sim. sintoma, duas emoções diferentes, florais diferentes. Entende? Então, Ah, essa que é o sim. grande lance da história do floral em relação às doenças ocidentais, né? Então, quando a gente fala de autossabotagem, por exemplo, tem muita gente que come coisa errada. Ah, eu vou lá e comi. Sim. Ah, olha, você não pode comer chocolate. A pessoa fala e come Toma. chocolate. Mas, mas não é porque ela come chocolate porque ela gosta. Ela gosta, mas ela Sim. come porque tem um fator por trás disso. Porque o chocolate pode ter lá atrás, na época que era criança, que é muito comum, a mãe, toda Sim. vez que a criança chorava, a mãe ia lá e dava o quê? Um chocolate para Ah, parar de parar de chorar ou para chorar. ficar Ah, quieto, ficar mais calminha. E aí a sim. pessoa leva isso para a vida inteira. E quando passa por uma situação de desaprovação ou de querer uma aprovação, a pessoa vai lá e come o chocolate.
Por quê? Porque é uma maneira de aliviar o estresse emocional que ela vivenciou lá na época como era criança. Entendeu? Então tem Sim. muita gente que tem esse fator. Lógico que tem outras inúmeras situações, mas isso é um Sim. mecanismo de autossabotagem. Quer dizer, a pessoa tem Nossa. um determinado instinto de comer chocolate, por quê? Porque toda vez que passa por algum momento difícil, tristeza, a pessoa vai lá por carência, né? Vai lá e come chocolate, porque ela vivenciou desde pequeno que comer chocolate mata a carência. Então é muito comum isso, tá? Hum, Então esse é o mecanismo de sim. autossabotagem, que a pessoa não entende. Ah, eu Sim. como chocolate, eu evito, mas racionalmente ela evita. Mas lá tem um mecanismo que aciona que é o tiro contra o próprio pé, né? É aquilo que a gente sempre fala. É o tiro contra o próprio pé. Então é isso. São características práticas de como a gente pode fazer. E neste curso a gente vai ensinar para as pessoas como é a autossabotagem, como que ela nasce, como se identifica a autossabotagem, tem um mecanismo, quais os Sim. tipos e como que a gente pode melhorar com os florais e com a sabedoria oriental. É essa a nossa proposta e, assim, é o pouco que eu posso, assim, contribuir para proliferar isso. É tão lindo esse conhecimento porque a pessoa pode escolher Sim. por si. Você não precisa passar por um Sim. profissional. Você pode ir em uma farmácia e ir lá. Putz, eu acho que eu tô com medo, eu vou tomar o floral do medo. E aí eu começo a Hum, tomar e começo a perceber mudanças dentro de mim. Se eu perceber que não está muito legal, eu dou uma paradinha. Passa, diminui. Aí depois eu retomo de novo, né? Mas se eu tiver muito sim. medo, eu vejo, putz, legal. Putz, não tá legal, eu vou procurar uma ajuda. Aí você procura um profissional, um terapeuta floral, que possa ajudar você nesse processo. Então, eu acho que é uma Sim. coisa que Dr. Bach queria isso. Ele queria que as pessoas buscassem isso de forma se automedicassem, né? Ah, Por sim. conhecimento. Contrário da medicina ocidental, que a automedicação não é recomendada. No floral, a Sim. automedicação ela é recomendada, apesar de alguns profissionais da área dos terapeutas florais não acham que isso, mas não. Eu sou favorável de que a pessoa experimente, que ela vai lá e perceba a evolução. E é o que você faz, Sim. né? Você deu para o seu filho, sua filha, não sei, Sim. Sim. e teve Sim. resultado, né? Sim. Não há um risco, por exemplo, de intoxicação, não é? Eu posso usar dois ao mesmo tempo, por exemplo, para medo e para. Deixa eu ver, para medo e para. Por exemplo, para negação, eles têm específicos ou ele para autossabotagem é um só, A o floral? autossabotagem, ela pode utilizar para diversos mecanismos emocionais. Dr. Bach criou Sim. 38, ele estudou 38 essências que vão trabalhar aspectos negativos emocionais para um aspecto positivos, tá? E Assim. aí você pode juntar mais ou menos em torno até de 6 essências, trabalhando 6 emoções diferentes, Ah, 6 contextos emocionais diferentes, entendeu? Que pode eles são misturar de seis. natureza mais próxima. Então, por exemplo, existe o floral mimulus, que é o floral do medo, que é o medo conhecido. Então, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo disso, daquilo. Hum. Esse floral, ele vai trazer encorajamento. Ele vai fazer você enfrentar aquilo que você tem tanto medo. E aí tem um outro floral que ajuda muito o Mimos, que é o Larte, que é um floral que ajuda a gente a não ficar, quando aparece uma oportunidade, não é para mim, eu não me sinto capaz, eu não me Ah, sinto capaz de fazer isso, eu me sinto autoconfiante. Então esse floral traz confiança. Então se você se juntar o Larte com o Mimulus, você junta o medo do Mimulus para encorajar junto com outro floral que dá confiança, dá autoconfiança na pessoa. ah, Por exemplo, uma pessoa Mímulos, que muito Lilarte, bom. né? Que Latte, são florais que a sim. gente indica para quando a pessoa Semelhante. eles são ter uma natureza semelhante, eles se Isso, potencializam. isso. Um trabalha junto com o outro. Sim. Isso. E quando você junta esses dois, você tem o quê?
um potencial de lidar com o medo melhor, porque a pessoa fica mais confiante, não se compara com o outro, entendeu? Porque quem tem medo se Sim. compara. A pessoa Ah, que tem com medo, ela se certeza. compara, não é? Sim, E sim. isso é um dos sinais de autossabotagem. Quando a pessoa Nossa, começa a se são vários. comparar. Por exemplo, São vamos fazer vários. um exemplo aqui. Ou vamos Sim. dizer que nós estamos comparando a nossa live com a live do vizinho, que fala sobre outro Ah, assunto. sim. No fundo, a gente está nos auto-sabotando, porque não precisa comparar com o outro. Na verdade, você tem que fazer o melhor que você tem para você mesmo. Tá? Sim. Sim. Isso Né? aí, Então, isso seria a consciência e lidar com a realidade com uma consciência e de uma maneira equilibrada. Acho que isso seria o saudável. A gente está buscando isso, né? porque às Sim. vezes para a gente poder ter uma ideia se a gente está certo ou está errado, a gente quer comparar. E a Sim. comparação é uma forma de você começar até a se auto-sabotar na questão da sua confiança, no seu aspecto positivo que você tem de você. Você tem um potencial de comunicação, de conversar com as pessoas, tem uma empatia, você tem ferramentas emocionais que faz com que você realmente faça uma boa live. Mas se você começar a se Sim. comparar porque o outro faz isso e aquilo, o seu potencial de performance cai. Por quê? Você está preocupado com o que o outro vai dizer ou vai deixar de dizer. Ah, Isso é uma autossabotagem, entende? a gente faz isso, né? Sim, Sim, por um mecanismo até de defesa, né? De a gente sim. achar. A gente não gosta, o ser humano não gosta de vencer. Você já percebeu isso? O ser humano tem Uhum. medo de estar na frente, na luz, Hum, na, em primeiro lugar. Não é todo mundo que hum, consegue se manter em exposição, porque quando você está em primeiro lugar, quando você consegue ter uma boa performance, naturalmente você vai se expor e as pessoas vão te ver. E muitas sim. vezes as pessoas têm mecanismos autossabotadores dizendo assim, putz, eu não posso aparecer porque eu vou fazer besteira, eu não sou capaz, eu não mereço. Ah, São diversos mecanismos. E por isso que muitas vezes as sim. pessoas querem fazer coisas e não conseguem ganhar, não conseguem atingir o Ah. objetivo por causa desse medo. Esse é um mecanismo de autossabotagem. Olha só, tá vendo? Ó, nada de se comparar, minha gente, nada de. E se caso se você estiver vivenciando isso, porque tem momentos da vida da gente que a gente vai viver, né? Mesmo que a gente evite, e mesmo que a gente procure se conscientizar, até porque, olha, eu tenho um testemunho sobre isso, que a gente realmente. Tem uma pergunta aqui do Matheus, que a gente vai responder, viu, Matheus? Só um minutinho. Que falando disso de eu não mereço, isso não é para mim, assim, eu não fiz uso do floral, mas eu vi uma situação desse tipo acontecer e a pessoa se sabotar, falando exatamente isso. Isso não é para mim. Eu não, isso não, para mim isso não é para mim. Sabe aquilo? E eu acho que num momento como esse, se a pessoa estivesse fazendo uso, ela entrasse, né? Fazendo uso do floral, ia ser mais fácil a introdução daquela realidade na vida dela, né? Porque ela ia se sentir então capacitada, ia perder o medo, né? Eu estou começando a entender. Olha, o meu curso é em março, não é de autossabotagem? Por favor, fala que é de autossabotagem. Eu não lembro. Eu me matriculei na Black Friday e não lembro. Porque Da é Black muito. Friday é autossabotagem, viu? Ai, que ótimo! Gente, É eu vou da... ficar especialista no assunto. Porque assim, Vai. eu tenho. A gente tem isso de identificar as próprias emoções, é raro, a gente não consegue fazer isso. A gente tem, eu acho que a gente consegue, assim, com a ajuda do floral, ok, uma terapia, tudo. Mas no cotidiano, a gente vai atropelando a nossa vida, né? A gente vai vivendo por viver, as pessoas vão passando por cima dos seus problemas, fecham os olhos e vai. A vida não vive praticamente, eles sobrevivem, né? E aí
vamos ver aqui o que o Matheus perguntou, porque o que ele perguntou está muito ligado a isso. A gente traz, então, para a nossa realidade essas ajudas naturais, como os florais, como as próprias terapias, todas, as terapias alternativas, eu sou fã de todas elas, todas, né? E, e eu, inclusive, queria saber porque algumas a Anvisa não reconhece, mesmo esse tratamento não reconhece, né? Mas, enfim, não dá o aval que precisa, isso também é uma outra questão, né? Os cuidados e tal. E quando a gente tem a gente está ali de frente com os tratamentos naturais, e aí você começa a tomar, como o Matheus perguntou aqui, quando eu sei que eu devo parar de tomar o floral, porque eles nos ajudam, vão nos trazer a consciência, tudo, né? E existe a possibilidade do meu problema voltar quando ele parar de tomar, porque a gente vai voltar a viver, vai continuar vivenciando as situações, né? E caso eu pare de usar o floral, mesmo após os ótimos resultados tomando, existe a possibilidade do problema voltar? Aí é aquela pergunta que eu te fiz, por quanto tempo essa terapia natural, delicada, mas efetiva, né? Ela age no nosso corpo, é para o resto da vida, o tratamento. A gente tomou consciência do problema, que a gente está se sabotando, trouxe a nível de percepção, já reconheço. Como eu me comporto daí, no caso? Aqui é um spoiler do curso. Conta pra gente como Não, não seria. é. Olha, boa pergunta, Matheus. Então é assim, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade emocional, e aí você toma um floral e você melhora, você sabe que aquilo fez um bem. Então você aprendeu, literalmente, que uma determinada emoção. Então, por exemplo, vamos pegar uma emoção de uma pessoa que tem tristeza. E normalmente, quando ela está triste, normalmente a pessoa gosta de acumular coisas, tá? Para tirar o vazio interior. Muita gente faz isso, né? Tem gente que passa, quando está triste, consumir mais. Então vai lá. Aí eu tomo um floral para isso. Aí a pessoa percebe, putz, eu tô triste, mas eu não tô comprando tanto. Tô comprando menos. Eu tô conseguindo ter mais consciência daquilo. Eu tenho consciência de que eu tô consumindo porque eu tô triste, mas eu ainda não consigo me liberar. Então você continua tomando floral. Quando você percebe, fica na dúvida, será que eu não estou conseguindo? É quando você observa que aquilo que te deixa triste não te leva a comprar, mas que você vivencia a tristeza de outras formas, como falar com alguém, procurar uma ajuda psicológica, etc. Tal, e para de consumir, na verdade você está atingindo um lado positivo. Beleza. Então, aí, nesse caso, seria o momento de parar o floral. Para de tomar o floral. Aí você ficar sem um floral. Se você perceber que quando você ficar triste de novo, você ir lá e tem o impulso de comprar mais coisas, é porque, na verdade, o efeito não foi limpo o suficiente. Precisa de mais tempo, precisa de mais condição. Não tem uma regra de tempo de duração, porque para cada ser humano é uma coisa que vai depender dele mesmo. Então é dessa forma que você vai... É por autoconhecimento. Você toma, percebeu que atingiu o objetivo, beleza, para. Se você vê que retomou, é importante retomar de novo para ver se alivia. Isso que é legal. Isso eu acho que dá liberdade para a pessoa se educar emocionalmente. E aí a pessoa ganha um autoconhecimento. E é exatamente, esse é o aprendizado. Eu falo que o floral é um meio pedagógico de como a gente pode aprender com nossas emoções a ter uma boa saúde. Olha só, tá vendo? O meio pedagógico. A minha amiga ainda tá aí. Eu tenho uma amiga professora que estava aí. E assim, eu acho muito importante quando você fala que o período de tratamento pode variar até por conta da pessoa estar disposta a se autoajudar, né? Ou seja, se eu começar a reconhecer a minha emoção, isso já é o primeiro passo, né? E aí o passo seguinte seria insistir no tratamento, e aí a partir do momento que eu reconheci, como que eu faço
Olha lá, ele está perguntando se ajuda na reeducação. Sim, na reeducação emocional. É isso, né? Ele é um meio pedagógico de você se educar emocionalmente. Olha que coisa, que definição mais chique, gente, para os florais. Gostei muito disso. Então, achei bacana isso. Então, se eu identificar e eu me empenhar, meu tratamento vai ser mais curto, ele vai ser mais efetivo, ele vai acontecer de verdade, eu vou ter, afinal de contas, o resultado que eu espero, então. Então, depende de mim também. Depende muito, porque o floral ele pode ter três contextos de atuação. Primeiro seria o alívio emocional, que é o caso que o Matheus colocou como exemplo. Mas existe um outro contexto muito mais profundo. É quando a gente percebe que uma determinada emoção ou cenário emocional sempre se repete. Ele está sempre acontecendo na nossa vida. E no momento de estresse, você vê que você fica doente. Então, esse é o segundo aspecto de atuação do floral, só que de uma maneira mais profunda. Tá? E o terceiro e último é quando você quer buscar dentro de você o seu propósito de vida. Porque o Dr. Bach, ele pegou essências florais que vão nos auxiliar a buscar o que a gente está fazendo aqui. Olha como ele era avançado para a época, né? Qual é o meu papel aqui? Meu papel foi ensinar, pegar um negócio do floral e passar para o mundo. Isso é um propósito de vida para mim. Eu me sinto feliz fazendo isso. E eu utilizo um floral para isso, né? Que é a comunicação, tem um floral específico para isso. Então, vai depender. Existe. Eu vou precisar chamar você. Eu vou ter que ter uma consulta com você antes de qualquer coisa, porque eu vou misturar pelo menos umas 6 essências, porque eu estou vendo, estou me identificando em vários pontos. Muito bom. Eu acho que o importante é assim, um floral ele é um assunto muito profundo. Sim. E requer um pouco, vamos colocar assim, de calma para explicar para as pessoas. Sim. Porque eu acho que é assim, quando a gente está falando de autossabotagem, coisa simples, né? Como eu falei, né? A pessoa come alguma coisa para tampar a tristeza e a ansiedade. Isso é um mecanismo. Quando você toma um floral, ele começa a mostrar, começa a vir os cliques, né? Os insights do tipo, nossa, eu tô comendo porque eu, quando era criança, eu fazia a mesma coisa. Quando a minha mãe brigava, eu ficava triste, ela me dava para comer. E aí eu melhorava. Aí a pessoa começa a perceber bem isso. Entendeu? Gente, só que deve ser muito louco mesmo. Como você disse, é muito louco. Deve ser muito incrível. Porque eu faz muito tempo que eu não tomo, não faço a terapia com floral. E eu preciso fazer porque eu gosto dos tratamentos naturais, enfim. Mas, gente, você identificar a emoção, você saber por quê, é incrível. É incrível. E o que é legal, o que é mais legal ainda, é que a gente tem como, aí já é o aspecto profissional, né? A gente tem como identificar as emoções pela reação do corpo da pessoa. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas têm, pela forma como a pessoa expressa, nós sabemos que ela está mais ou menos com uma determinada emoção. E aí a gente pode, através de técnicas, a gente ajudar, auxiliar a pessoa a poder entender e se perceber e identificar essas emoções dentro de si. Então, por exemplo, o medo faz a pessoa ficar muito assim, ó. A pessoa que fica com os olhos muito arregalados, né? né? Muito arregalado. Eu fiz várias vezes assim. Não, você não. Tá bom. Isso é surpresa, diferente. Sim, Mas assim, Janete, sim. quando a pessoa fica muito assustada, ela fica com os olhos muito abertos e a pupila dilatada. Então é um sinal de que essa pessoa está vivenciando medo e ela não percebe. Então e aí no caso ela está fazendo uso do floral, por exemplo,
E isso já tá, o corpo dela já está mostrando que ela está reconhecendo o medo? Seria isso? Na verdade, ela tem a reação do corpo por causa do medo, só que ela não traduz e não entende que é medo. Quando ela começa a tomar Ah, o floral, aí que ela começa a perceber, eu estou com medo e eu procuro arregalar os olhos. É muito comum isso, entendeu? Tem gente que vem no sim. consultório que treme muito, sabe? Pessoas que têm o tremor essencial. E aí a gente começa a perguntar, a dizer, normalmente o fundo é o medo inconsciente, que a pessoa não, como é que eu posso falar para você, não percebe, não tem essa noção. Hum, E aí a gente vai trabalhando, vai colocando floral, vai conversando, e aí a pessoa identifica isso dentro de si. Lógico, isso aí sim, são anos de estudos, mas você pode fazer isso com o floral. Ele já te adianta muita coisa. Ele pois te propõe a é. fazer isso, né? E a gente já tá, alguém já estudou, alguém já disponibilizou e já sabe como te ajudar. Aí a própria pessoa teria que identificar o que ela está sentindo primeiro, por exemplo, né? A Tatiane perguntou aqui como que Hum, a criança, como é que a gente sabe que a criança chegou na hora de parar? Porque quando eu adulto, né, como a gente estava falando aqui, eu já identifiquei a minha emoção, agora eu já sei que eu estou com medo, inclusive acho que a atitude é falar para. Isso é um medo, mas é um medo desnecessário, não precisa, ok, Janete, não, respira aquela coisa, né? Tá tudo bem, vai passar, né? E aí a gente vai chegar uma hora que isso vai fazer parte da nossa rotina, né? O tratamento, o reconhecimento, o equilíbrio e tal. O adulto, a gente próprio vai conseguir se monitorar tudo. Mas e como monitorar a criança? É pelo corpinho? Como saber a hora de o- parar? olha, uma coisa que eu gosto muito de falar quando vem a criança para o consultório. Como o ambiente é muito. O consultório é um ambiente para a criança hostil, porque ela não conhece, você Sim. precisa, de certa forma, se adequar à necessidade da criança. E normalmente, o Hum. que que a criança faz quando a gente chega perto da criança? Normalmente ela vai no colo da mãe e abraça, Recua. né, com as mãos Sim, no pescoço da mãe. E fica de sim. frente para o peito da mãe e de costas para o Perigo. terapeuta. É por Perigo, terapeuta. Pro né? perigo. E é Sim. interessante que a medicina tradicional chinesa fala que a gente tem caminhos ou canais de energia que se Sim. manifestam as emoções. E é interessante o que que passa Sim. nas costas para a gente está ligado com o meridiano, o canal de energia, a gente chama canal de energia da bexiga. A Ah, bexiga, sim. para os orientais, está muito ligado com o medo. Quando a gente está com medo, a gente faz Ah, xixi, entendeu? ah, E sim. as costas passa um meridiano, um canal de energia por todas as Ah, costas, responsável sim. pelo medo, mas não o medo de sentir medo, mas o medo de sentir forte, poderoso, de Ah, eu vou conseguir me proteger. Olha que interessante, né? Então, quando você sim. passa a sua mão nas costas da criança, fazendo carinho e atenção, você está passando por esse canal de energia que permite ter uma diminuição no nível de estresse da criança, vendo o ambiente hostil e Sim. acalmando e trazendo uma criança que ela vai percebendo que aquele ambiente não é hostil. Por isso que eu tô, Sim. por que eu estou dizendo isso? Porque Sim. a forma como a criança mostra no corpo, se a gente tem essa leitura, a gente sabe que a criança está com medo. Então, o que que a gente pode fazer? Não é arrancar a criança da mão, não. É brincar, é passar a mão nas costas para fazer carinho, fazer confundir a Sim. mão do terapeuta com a mão da mãe, e assim por diante. Sim. Então, na verdade, o que eu quis mostrar na prática é que com a criança você tem que olhar muito o que ela está mostrando pelo corpo. Muitas Ah, vezes a mãe experiente conhece. Ah, o meu filho está com um problema, está ansioso. Porque ela sabe, ela conhece porque ele está ansioso.
né? sim. Ou porque não está dormindo. Ah, eu conheço, porque ele está muito agitado. Não pode ter agitação, entende? Então a mãe entende, Sim. compreende através do gesto que a criança mostra através disso. Então, Hum, o floral, você vai ver que é muito comum criança fazer xixi, né, à noite. Isso é uma coisa sim, bastante comum, que é a enurese sim, noturna, que a gente chama. E isso tem muito sim. a ver com aquela criança que vivencia relacionamento de pais que brigam muito. Então, a Ah, criança olha muito aquilo e ela fica num estresse muito grande. Só que ela não sim. quer demonstrar, ela não demonstra, por medo. Né? Quando ela vai para a Hum, cama, o que que acontece? Papai e mamãe estão longe. E ela se sente confortável porque ela ah, lembra que o útero é um ato de segurança, o conforto do sim. útero, aquele momento de aconchego. E quando ela vai para a cama e ela se cobre com o cobertor, o que que acontece? Todo aquele estado de tensão que ela está vivenciando, ela relaxa. Por isso que ela faz xixi na cama, por causa do Ah, estresse de contenção do estado emocional de não mostrar o medo para a mãe e para o pai, porque ela associa que se ela mostrar isso, ela vai estar gerando mais conflito. Então a criança se prende. E aí ela passa a não mostrar isso. Quando ela vai para a cama, que aí ela se acalma, aí ela vê que aquela contenção do xixi que ela se prende, né? Porque quando está com medo, se prende o sim, xixi. Tá? sim. Ela relaxa, aí faz xixi na cama. Aí vem a mãe e o pai brigar. Ih, aí começa. Então tem florais que vai trabalhar isso. Entendeu? Sim, sim. E aí, então seria mesmo a mãe atenta ao comportamento da criança antes de tomar o floral, durante o tratamento com o floral, e um tempo depois, ver se o comportamento muda, seria isso? Mas e se a mãe não conseguir identificar? Eu vou perguntar isso porque pode acontecer. Por exemplo, a criança não fazia determinada coisa e começou a fazer do nada, né? E a mãe também não Uhum. sabe de onde surgiu aquela novidade. E aí, uma que aí a mãe vai ter que saber primeiro ainda por que que faz, ou ela já entra com floral para determinada coisa, como por exemplo, na escola, mordendo um amiguinho, ou mesmo em casa, né? Criança que não vai à escola. A Tatiane, por exemplo, a menininha dela não vai na escola. Eu não sei qual que é a dúvida dela, Uhum. mas digamos que ela de repente começou a ter um comportamento diferente, né? E aí, para a mãe também é novidade, né? Então, o procedimento aí, o processo aí seria qual, né? Quando ela também não sabe por que a criança está fazendo aquilo. Muitas vezes o comportamento dos pais, principalmente criança na faixa dos 3 aos 7 anos, porque a convivência é muito com os pais e com os familiares. E depois é que Sim, vai para a escola, ou quando, isso na classe média para alta, né? A gente observa sim, que as crianças, a relação fica muito restrita ao ambiente da sim, família, né? Quando sim. começa a ir para a escola, começa a ter esses comportamentos. Então, normalmente, a Sim. primeira coisa que a gente recomenda seria interessante a mãe primeiro se indagar de que forma ela está transmitindo emocionalmente para a criança. Então, esse é um primeiro fato. O que eu falo, eu digo isso diretamente, é assim: mãe, escolha um floral para você e tome. Por quê? Porque muitas Ah, vezes a gente transfere para a criança alguma coisa, porque a criança está olhando para a gente toda hora, todo instante, tá? O que que acontece? sim. Muitas mães, quando vêm para a gente, elas querem passar o floral para o filho ou para a filha. Mas no fundo, o problema está onde? Nos É, de próprios repente é pais. da mãe. Sim, Tá? Então, o que a sim, gente fala assim, sempre fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o seu filho, mas também passar para você. Por quê? Porque normalmente sim. a criança melhora mais rápido que a mãe ou que o pai. Ai, verdade. Você falou, a criança lida melhor. Hum, Ou às então, vezes ela está fazendo isso para desafiar um pouco a mãe numa relação, porque tem muito. Você já viu que tem criança com 4, 5 anos, quando vê a mãe sofrendo, chega lá e abraça a mãe? sim.
para dar o apoio, para dar a moral. Tem homem que tem a mesma idade da mãe e da mulher e não faz isso. A criança não. A criança vai lá e abraça. Por quê? Porque ela está percebendo, ela sente. Ela não fala, não conversa igual adulto, mas ela transparece isso. Igual o cachorrinho. Quando você vê que o dono está passando mal, o que o cachorro faz? Fica do lado. Fica perto, exatamente. Sim. Né? Então, Olha. mas não fala. É o comportamento. Então a gente tem que ver e observar o comportamento da criança. Então é lógico, não existe uma regra. O que existe é procura sentar e observar o que você sente, meu filho, o que você tem. Mesmo que a criança não saiba dizer, ela vai dizer de algum jeito. É uma questão de observar. Agora, lógico, dá trabalho? Dá trabalho. Mas isso é tão rico. Quando você descobre, você vai ver que você vai compreender muito melhor seu filho e, com certeza, compreender muito melhor você a si mesmo. Tá? E isso realmente vai trazer uma plenitude de vida e de contexto familiar enorme, que eu acho que é o mais importante de tudo. Né? Então, eu acho que assim, o que eu posso dizer claramente como que você pode trabalhar com as crianças nesse sentido. Né? Sim. Tem muita coisa que pode ser falada de floral, muita coisa. Esse resumo que você fez, essa sua fala por último agora, né? Que foi fantástica. Depois, quando eu revejo a live, porque sempre depois que ela acontece, depois eu assisto ela todinha, eu anoto os pontos bacanas e tal. E porque assim, eu acho que todo pai, toda mãe, a pessoa, agora falando como pai e mãe, mas também todo indivíduo, né? A gente tem o desejo do equilíbrio, a gente busca esse equilíbrio, né? E me parece que a gente tem no floral uma alternativa rica, como você acabou de falar, né? De encontrar a plenitude, e mesmo que seja um tratamento para a vida toda, porque acho que vai mudando de acordo com o passar do tempo e a mudança das fases, as angústias vão mudando e elas vêm mesmo, não adianta, né? E se a gente começar a tratar, por exemplo, cedo, né, a tratar a criança, por exemplo, ela pode vir a ter menos eventos autossabotadores. Então, esses como a gente citou aqui, vitimização, negação, culpabilidade, pode ser que ela nem desenvolva essas coisas. Então, gente, isso é plenitude de vida mesmo. Ou seja, tratar as crianças seria muito bom. Muito bom. E eu acho que uma dica que a gente pode falar, desculpa te cortar, Janete, mas assim, a dica é pegar os florais, pegar qualquer livrinho floral que tem aí no mercado e você ler os efeitos negativos. O que cada essência trabalha. Eu tenho certeza que depois que você lê, algum você vai perceber na criança ou em você mesmo. Entendeu? Assim, observar, ler e tomar. Perceber. Se mudou, beleza. Se não mudou, é porque ainda precisa outras coisas por cima. Na verdade, não existe floral errado e nem floral certo. O que existe é aquele que faz transformar. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque é uma terapêutica que não traz efeito colateral. É um trabalho muito benéfico para as pessoas poderem se autoconhecer. E esse é o principal objetivo, entendeu? Lógico que se você procurar um profissional, ele vai identificar mais fácil, ele vai te indicar qual as essências, combinar, entre outras coisas mais. Mas nada te impede de você conhecer, de você ir tomar, de passar isso para o filho. E passar, isso aqui é o remedinho da alegria. Né? Porque a criança entende. Se eu for dar esse remédio para um adulto, esse é o remédio da alegria, ele falar, que alegria, o que, cara? É o conhaque que tem lá dentro. Né? Exatamente. E a criança não. A criança deu para alegria, ela vai falar, nossa, o remedinho da alegria. Mamãe, não esquece o remedinho da alegria, eu quero o remedinho da alegria. As crianças fazem isso. Por quê? Porque elas estão próximas do coração. E a gente não, está mais próximo do cérebro. Faz parte da vida que a gente vive. Né? Então, acho que isso é importante ser dito. Então, observe.
né? É o que a gente pode dizer para as Sim. pessoas. É observação, então. Na observação, você vê o momento de começar a dar, você vai observar o desenvolvimento, né, do floral atuando, e é a hora de parar também, né? E de repente até trocar também. Uma coisa que eu cheguei à conclusão aqui, e inclusive para mim é fantástico isso daqui, porque assim, eu acho que autoconhecimento, eu sou uma pessoa que gosto muito desse assunto, já falei várias vezes isso. E buscar se conhecer, né, nos favorece em muitas áreas da vida, ponto, né? Muito. E quando você me fala, né, que o floral, ele trabalha o autoconhecimento, que é uma coisa que é subjetiva, eu não estou vendo, né? É diferente de eu tomar uma aspirina e a cabeça está doendo, para de doer. Um exemplo, né? É diferente disso. É alguma coisa que vai trabalhar a emoção, sentimentos, né? Eu acho que eu não tinha esta franca conclusão. Realmente eu não tinha essa visão sobre os florais que eles auxiliam a gente, né, desta forma. Então a gente está falando de alguma coisa muito potente, porque a gente sabe o quanto que as nossas emoções nos movem, quanto que o nosso psicológico nos leva para cima, para baixo, enfim, constrói e destrói. Né? A gente está falando de alguma coisa muito rica mesmo. É interessante, viu, Sensacional. Janete, Sim. que muitas vezes as pessoas, quando a gente conversa sobre esse assunto, acha que a gente está induzindo as pessoas, etc. Tal. Não é. Sim. E é e não é, né? Mas, na verdade, o que eu gosto muito de falar é que, assim, se você tem dificuldade de tomar o floral ou de escolher o floral porque você não consegue identificar o seu estado emocional, em primeiro lugar, não se martirize, não se ache uma pessoa burra, pelo amor de Deus. Pelo contrário, tenha humildade, porque o Dr. Bali trabalha em 3 frases fundamentais, né? Que é a humildade e compaixão, entendeu? Humildade e Sim. compaixão são os dois atributos que ele coloca para a gente muito fundamental. Uma plaquinha que tem lá na Inglaterra, que ele é da Inglaterra, na casa dele tem ainda, até hoje ela existe, né? Ela Sim. fica num bairro, numa cidade, fica uma hora fica perto, 1 hora de Londres, perto de Wellington, tá? Que é uma cidadezinha pequenininha. E quando você chega na casa dele, está lá, humildade e compaixão. Então, você precisa ter Uau. humildade de não se achar que você tem que saber das coisas. Então, você está com dificuldade em identificar o floral? Faz o seguinte, pega o floral muito ligado com o lado racional. Existem 2 florais que ajudam muito. Um que é o floral Chestnut Bud. Chestnut Bud. Chestnut Bud, tá? Que é exatamente o floral para a pessoa que tem dificuldade de aprender. Então, Ah, é um floral do aprendizado. O que é o floral do aprendizado? É que quando você ah, sempre está repetindo a mesma coisa, puta, repetir de novo o erro, repetir de novo o erro. Esse floral, quando você toma, você vai lá, aham. passa por aquela experiência e você aprende aquilo que você tinha que aprender. Então, ele aumenta a tua Hum. percepção. Então, o Chestnut Bud é um floral chave para as pessoas que querem começar na terapia floral, que quer começar Ah, a se conhecer. eu vou anotar ele aqui, Floral do Aprendizado. E esse que para os animais, a terapia Hum, é diferente ou é a mesma sim. coisa? É diferente porque você vai precisar. Eu já escrevi o nome aí dele, do floral aí no comentário, né? Na Ah, verdade, legal. né? Então, Sim. na verdade, depende do animal, porque cada animal, eu considero, eu conheço 2 animais, que são 2 gatos, tá? Um é a Pagu Sim. e o outro é o Paolo. Paolo é o Ah, gato da minha namorada, né? Personalidades completamente diferentes, são gatos. sim. E você precisa Sim. entender o linguajar do gato. Então, quando o gato vai chegar perto de você
e ele fica olhando para você e abanando o rabo para um lado para o outro, é uma coisa, né? O Paulo, ele tem uma mania agora de, quando eu estou sentado, ele vem para cima, ele vem miando, do tipo assim, deita que eu quero subir em cima de você. Então eu tenho que deitar, ele sobe em cima de mim, na minha barriga, aí ele fica com o focinho na minha cara, dizendo assim, olhando pra minha cara, bom, né? Aí ele fica, Aí a minha namorada, como ela conhece mais gato do que eu, ela fala o seguinte, quando ele fica fixando o olhar em você, e ele abana o rabo rapidinho, é porque ele vai sair. Mas ele pode dar um tapinha na tua cara com a pata dele. Meu Deus! É o linguajar do animal. Né? Sim, eu perguntei isso para os animais, é diferente, porque quando você falou do floral do aprendizado, e evitar de cometer repetidamente os mesmos erros, eu estava imaginando a educação do cãozinho, fazer o xixi no lugar correto, sabe aquilo? Eu estou nessa briga aqui em casa. Então, pode ser você tomar esse floral e ele tomar esse floral também. Porque isso cria o que a gente chama de uma comunicação, de despertar uma comunicação tanto dele quanto de você. Então ele pode tomar o meu também? É o mesmo? Existe uma técnica no floral que a gente utiliza assim. Se eu não me entendo com aquele indivíduo, eu às vezes tenho que tomar o floral daquele indivíduo para eu poder compreender na altura que ele precisa. Sim. Entendeu? Que a gente seria sincronizado. Então vamos dizer, uma pessoa que critica demais, tem um floral para isso, que é o beat, né? Então deixa eu escrever aqui, beat, porque às vezes o meu inglês não é tão bom, né? Então, o beat é um floral para as pessoas que criticam demais, que são intolerantes. Sim. Então, olha, a gente fala. A gente tem umas perguntas aqui. Tem o pessoal perguntando floral para TDAH e para síndrome pós-Covid. Nossa, gente. E aí, depende do sintoma. Então, para síndrome. Vamos lá. Para o TDAH, por exemplo. TDAH é um transtorno, tá? Que a pessoa tem de dificuldade de aprendizado. Só que, assim, perceba que isso tem uma conotação imensa do que pode ser. Na verdade, floral não trata a doença física. O floral, você precisa, eu tenho TDAH. Ok, beleza, tá claro. Mas como que você se sente? É assim que a gente faz. Eu me sinto assim, eu me sinto assado. Por exemplo, neste caso, o TDAH, um dos florais, o Chestnut Bud, ajudaria. Porque são pessoas que têm dificuldade de aprendizado, etc. Tal. Mas não é só isso. Tá? Não, a gente precisa perguntar, como é que você se sente quando você está numa situação X, aguda, parará, parará, parará. Então, você precisa conversar com a pessoa, você tem que fazer a pessoa entender e compreender como que ele sente. Então, precisa muito da observação do próprio paciente, daquilo que ele está sofrendo, do que ele sente. Então, a pessoa precisa se conhecer, entende? E é a mesma coisa com o floral síndrome pós-Covid. Pós-Covid, desde aquela pessoa que o nariz não sente mais o cheiro, como uma pessoa que sente falta de ar, como uma pessoa que fica exausta. Entendeu? Você precisa conversar com a pessoa. Eu fico exausto, me sinto incapaz, eu fico com raiva. Tem gente que fica cansado e deprimido. São florais completamente diferentes para uma mesma condição terapêutica que a pessoa está reclamando, né? Então, eu falo, eu, Danilo, faço isso. Tá? A gente tem essa visão de que o floral não tem um floral específico para uma determinada doença. Você precisa, sim, conversar, perceber o que está por trás para você poder indicar os florais adequadamente. A emoção. Você vai, porque você vai tratar, então, a emoção. Por exemplo, a Milka está perguntando sobre a síndrome do pânico. Aí, no caso, já é uma emoção, que é um grande medo, né? A síndrome do pânico é um medo absurdo. Mas, geralmente está caracterizado pela a síndrome do pânico, a maior parte delas, né?
é aquela de medo de sair, de estar fora de casa, de estar no meio das pessoas. Eu não sei se é desse sintoma que ela está falando. Mas, geralmente, começa pelo medo, né? Então, quando ela pergunta sobre a síndrome do pânico, de acordo com o relato que o paciente sente, então, é exatamente isso, né? É de acordo com o relato das sensações e das emoções da pessoa, que é recomendado o floral. No caso da síndrome do pânico, que provavelmente é medo. Na verdade, a síndrome do pânico é uma outra doença ocidental, que na qual tem várias formas de se manifestar, tá? Você precisa pegar o relato. Então, por exemplo, tem muita gente que tem a síndrome do pânico, como você disse, quando sai de casa. A pessoa tem sufocamento, a pessoa tem perda de orientação, ela desenvolve quadros de histeria, ela pode perder o controle emocional e começar a ter o que a gente chama de ter piti, por exemplo, né, que seria o termo mais... Piti. Piti, aquela coisa toda. Sim. Na verdade, isso é um tipo de síndrome do pânico, que é muito ligado com o ambiente hostil que a pessoa está vivenciando. Então, aí vai ter um floral específico para isso. E existe aquela pessoa que não é tanto para o mundo ela sai, quando ela está vivenciando com pessoas, com muitas pessoas, ela tem síndrome do pânico, entendeu? Que já é uma outra condição, né? Tem gente que tem síndrome do pânico quando anda de metrô, tá? Tem gente que tem, por quê? Vivencia para a questão do túnel, que é um arquétipo muito presente nas pessoas que têm síndrome do pânico. Enfim, dentro da síndrome do pânico, você precisa estar percebendo o que essa pessoa está tendo, entendeu? Porque realmente... Ela tá dizendo que é medo mesmo. Ela está dizendo que é sensação de medo mesmo. Geralmente né? É o medo de sair por causa do Covid. Eu acho que é muita gente passando por isso, né? A questão do alerta. Então, uma das coisas que eu considero quando as pessoas estão em estado de alerta muito grande aí, que a gente está vendo, eu acho que a primeira coisa a gente tem que começar a observar o que você tem de importante na tua vida. Então, por exemplo, se o que é importante na minha vida são meus familiares e a minha saúde. Quando a gente começa a olhar para isso, nós começamos a fortalecer o lado positivo. Quando você percebe, putz, eu tenho o que de bom? Eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a observar o que é importante. E aquilo que não é importante, você passa a olhar com olhos menos medrosos, vamos colocar. Você começa a entrar na compaixão ou na gratidão. Quando você tem gratidão, você passa a valorizar aquilo que a gente tem de melhor. E quando a gente vai enfrentar uma situação na qual a gente é obrigado, por N fatores, por exemplo, sair, porque tem gente que tem que trabalhar, e você pensa naquilo, né? Por exemplo, tem muitos pais que têm que pegar o ônibus, e eu não vou pegar isso, mas olha para a criança. Eu vou colocar comida, porque eu tenho um filho. Quando você foca nisso, com certeza, muita coisa que você teria medo, você diminui. Entendeu? E quem ensina isso? Existe um floral chamado Cherry Plum, que é o floral é a cerejeira, né? A nossa famosa cerejeira. Que é exatamente o floral. Quando a gente... Ele é o floral de qual? O floral Quando a gente está prestes a explodir, sabe? Quando a gente está com muito medo, que você vai se tensionar tanto, que você está com tanto medo que você vai explodir de tanta tensão, esse é o floral que vai trazer isso. Ele faz com que você tire aqueles pensamentos, putz, eu vou ficar doente. Estou sentindo que eu estou ficando doente, que é muito comum. Putz, eu estou tossindo, parece que eu estou com Covid. Não, você toma um Cherry Plum, é um floral que vai te trazer, ele vai apaziguar a sua emoção do medo. Ele vai falar assim, nossa, não é.
você deve fazer isso. Não é. E aí vai vir Não é, né? pensamento, não, discriminativo. Olha, se fosse, você teria isso. Quando a gente está no estado Ah, de muito medo agudo, que vai crescendo dentro da gente, sim. basicamente a gente não raciocina. A gente não consegue fazer o processo de comparativo, de você raciocinar. Esse Nossa, Shaipum, ele traz essa paz interior para você poder realmente trazer o seu raciocínio e o seu conhecimento. Então, é um floral que é. ajuda muito nesses momentos que a gente está vivenciando. Nossa, olha aí, gente, o top um da lista. E ele, top um. Sim, porque eu já anotei bem uns 5, só tá faltando um aqui para os 6. Viu, Danilo? E a gente está falando esse sintoma, né, que você acabou de citar, ele está dentro dos autossabotadores, da autossabotagem, certo? Sim, sim, sim. Pois Na então, verdade, o Sher... pode falar. não, a gente está cada vez mais assim, a gente não está querendo convencer ninguém, né? Claro, nós estamos querendo convencer ninguém. Mas, Milka, você deveria fazer o curso do professor Danilo, porque, gente, ela curte muito essa parte também, viu, professor? Por isso que eu estou falando isso. E Legal. ele é minha amiga. Gente, é E, muito bom. Pelo jeito, quando a gente tem família e a gente tem vontade de cuidar de todo mundo, de tratar, de ajudar, mãe de família precisa fazer o curso de floral para poder é, na- ajudar a sim, gente a fala que floral do assim, que momento. as pessoas que falam que fazem o nosso curso, elas fazem assim, elas fazem o nosso curso de um jeito e termina com um jeito completamente diferente. Como eu estou É, tentando revelar aqui. Por quê? Porque, na verdade, você passa a se olhar e você passa a se enriquecer. E vou falar uma coisa, Janete, não é porque é o meu curso, não é isso. Eu acho que qualquer curso de floral ajuda as sim, pessoas a se restabelecer como pessoa. Porque não é todo mundo que gosta da minha maneira de dar aula ou de compreender. Pode ser com uma outra pessoa. O importante é que todos possam estar tendo contato com esse trabalho. Mas o importante é que seja sim. vivenciado e não meramente uma discriminação lá repetitiva, porque tem muito curso Só que você, técnica. É, só descreve. Mas nada contra, eu acho que isso tudo sim. tem curso para todo mundo. É bom salientar, viu, Milka? No curso do professor Danilo, o aluno vivencia a experiência do uso do floral. Então, ele já sai de lá usando e aprovando, né? Não é isso, Danilo? Isso, sim, e É. é dessa maneira que a gente vai até observar bastante. Tem até uma pergunta aqui, se você me deixar dizer aqui, Janete, Pode roubei falar. teu papel aqui, ó. Que Tá, no sem curso de problema. autossabotagem Sim. vai falar sobre os Vai- pontos de Sobre a acupuntura. acupuntura também? A gente vai falar É. sim, só que a gente vai falar Ah, lógico, de uma maneira mais simples, que são sim, locais do ponto, são locais do corpo onde os sim. orientais perceberam que se você massageando e você concentrando, você consegue ter uma melhora do teu estado emocional. Quer ver um exemplo bem simples? Ai, Aqui, conta. normalmente, Ah, é ah, um sim. ponto muito ligado com pessoas que pensam demais, sabe? Quando a gente pensa demais, Ah, que a sim. gente, ai, não aguento mais de tanto pensar. A gente vai lá e põe A a mão gente aqui e mesmo faz aperta. isso. Sim. Esse é um ponto de Olha acupuntura. só. Muito A gente bom. coloca a Então, agulha aqui para acalmar a pessoa mentalmente falando, entendeu? sim. Sensacional, meu Deus. Olha, eu vou como sou acupunturista, estou querendo fazer. Olha, Lidiane, né? Você deve, Lidiane, com certeza. Você deve fazer, porque eu acho que só vem complementar, né? A acupuntura dentro da medicina tradicional chinesa é apenas um, né? Hum. Dos muitos dentro do universo. É muita coisa. A medicina é muito. Medicina tradicional chinesa tem muita coisa. Mas o floral não está dentro da medicina tradicional chinesa, né? Ela é uma outra Não, abordagem. É, isso. sim.
Então, Porque o que a gente. deixa eu só esclarecer uma coisa. O Dr. Ba, Sim. ele estudou muito medicina tradicional chinesa, mas não com esse termo. Ele Ah, aprendeu com uma sabedoria oriental, que é um termo que abrange todo o ah, conhecimento da Índia, do Tibete, da China, tudo que dali, é um quintalzinho que eu falo de pessoal sim. muito jojo, que não tinha que fazer, que se você observar o conhecimento da medicina tradicional chinesa, existem muitos aspectos semelhantes com a medicina Ayurveda, que é de origem indiana. Por Sim, a exemplo, os Ayurveda. diagnósticos são Sim, quase muito parecidos e os diagnósticos são muito, não é iguais, mas eles têm os seus pontos de congruência. Então, o sim. Dr. Bai estudou muito isso porque ele buscava muito essas informações e foi dali que ele desenvolveu o trabalho dele depois em 1920 fazendo floral, entendeu? Então é mais ou menos isso a história. Sensacional! Eu só posso dizer isso. E estou ansiosa pelo meu curso, não vejo a hora, né? Agora, no retorno, as turmas que estão se formando, vai estar presencial, vai ficar virtual? Como que vai estar sendo ministrado? Para a gente encerrar, porque afinal de contas, a gente já está 1h43 de um papo excelente, tá? Que Por mim, eu legal. ficava as 2 horas. Então, como que vai estar o curso agora, nessa época? Vocês É assim, a gente modificaram vai. alguma coisa? Ah, Não, a gente não modificou porque, em primeiro lugar, como a gente está vivendo um período de pandemia ainda e o governo do estado está identificando o aumento do número de óbitos e etc. tal, a gente vai sim, seguir muito o Plano São Paulo e pelo que a gente está observando, pelo aumento que a gente teve aí, eu acho que sim. fevereiro, março e abril vai ser meio nesse esquema aí que a gente está vivenciando, faixa vermelha, então a gente vai fazer online. Então, ainda a Ah, gente não tá. está fazendo presencial, né? Mas, Certo. infelizmente, ou felizmente, a gente está fazendo online, tá? Sim. Mas quem quer fazer presencial vai ter que aguardar um pouco, porque a gente sabe que presencial é um outro Sim, tom, é uma sim, outra maneira, a gente não pode sim, mentir, mas eu posso dizer o sim, seguinte, para as pessoas que realmente não têm a possibilidade de vir para São Paulo, ou as pessoas têm muitas tarefas, não têm condições de vir, fazer um sim, online é uma ótima opção e realmente vai sim. ajudar muito no processo de entendimento, tá? Sim, e outra coisa, sendo online, mesmo assim, no caso, a gente vai tá sendo ministrado na gente as doses do floral. Então a gente compra o floral, traz para a aula e a gente faz a vivência ali, tudo online, porque é possível, né? Sou eu que vou pingar as gotinhas em mim, ok? E os relatos vai acontecer tudo normalmente, como se fosse presencial. Exatamente. A Ai, gente sempre avisa pessoas para elas entrarem em sim, contato, procurar uma farmácia homeopática. Se está próximo sim, da gente, a gente manda o floral para a pessoa, porque a gente pode sim, manipular, e aí a pessoa, de certa forma, passa a tomar o floral. E aí, com sim. técnicas que a gente utiliza para a pessoa observar as mudanças emocionais, e nós fazemos dinâmicas Ah, vivenciais para as pessoas identificarem os efeitos do floral, entendeu? Então é sim. E basicamente mais ou menos nesse sentido. quantos, quantos dias de curso mesmo, professor Danilo? Então, vamos lá. O curso de autossabotagem é um curso introdutório. A gente não vai falar as 38 essências florais, porque Ah, é um período único no sábado, né? É o ah, sábado das sim, 9 às 17, é ao vivo, sim. online, onde a gente vai ensinar Ah, as principais essências para você identificar aqueles estados emocionais de autossabotadores que são mais comuns, que a gente identifica. Porque alguns a gente só vai identificar quando estiver na conversa, no tratamento, numa construção sim, de entendimento do que está acontecendo dentro de você. Eu sempre falo que a gente é sim. como é que fala? É uma camada são várias camadas de emocionais, desde a superfície Sim. até a profundidade.
Então, muitas vezes, a Sim. gente não consegue explicar determinadas componentes emocionais, porque se precisa ter todo um trabalho de transformação utilizando outras essências florais anteriormente, para depois vir outras. Então, nesse curso, a gente vai dar os mais comuns. Para a pessoa Sim. começar, ela se sentir motivada em tomar o floral e ter efeito. Esse que é o grande lance que a gente vai fazer. Tá? Agora, se a pessoa quiser aprofundar mesmo, aí a gente tem o curso que começa em março, que é uma formação onde você vai conhecer cada Ah, essência, todas as essências, às tá? 38. Às 38, em Ah, 4 finais sim. de semana diferentes. Aí o tempo é maior, Ah, aí você vai ter uma certificação internacional da Healing Herbs, quer dizer, aí é um outro patamar. Mas não impede ah, de uma pessoa que não conhece nada de fazer os dois cursos. entendi. Ai, sensacional. 4 finais de semana serão. São quantos meses? É, São é, 4 meses. 4 meses é um um final de por semana mês. por mês. Ah, tá. Um por mês. 4 meses. Ó. Aí esse já tem a certificação internacional, né? Isso, tem a Então, certificação aí internacional. sim. A gente depois, até se, por onde acessa, como procura, né, como que busca a informação para fazer o curso, enfim, é pelo seu perfil? Como que é? Entra na minha bio, né, no bio que eu tenho lá no meu perfil. O pessoal não sabe o que é bio, né? Às vezes tem que explicar. Na bio, Sim. quando você entra no perfil, existe um link que você pode entrar. E lá está www.grupocenatural.com.br. Vou até escrever aqui, o Isso, pessoal já está escreve. para o Grupo pessoal Ser Natural. natural. E lá tem Isso. o nosso site, apesar que na pandemia a gente ficou meio atrasado com ele, mas eu vou dar consertando ele em alguns assuntos, né? Porque Isso. eu que divulgo, eu que tenho que fazer o site, isso e assim por O diante. Mas marketing, entrando lá, faço lives, tudo, tá né? fazendo as lives, Então, tá então quem certo. quiser entrar lá, deixa o e-mail lá que a gente responde. Ou entra pelo direct, que também a gente responde também. A gente tem o Isso. Facebook, que tem um Grupo Ser Natural, é uma página, Grupo Ser Sim. Natural, Grupo Ser Natural, onde tem uma página que a pessoas entram e a gente responde dentro da possibilidade, ou no direct, ou no Isso. message do Danilo Max Isso. Júnior. Aí a gente faz esse Isso. contato e explica direitinho as coisas. Sensacional. Olha, muito bom. De novo, eu só vou fazer uma pergunta. Você só vai falar sim ou não, tá? Porque eu fiquei na Sim, dúvida. O floral que eu tomo, no caso, por exemplo, aqui, o Chestnut Bud, né? É essa gotinha que eu tomo, é essa que eu vou dar pro meu cãozinho? Só fala isso, sim ou não? Ok, tá sim. bom. E depois você Porque me eu vou, conta o que você percebeu. com certeza. Porque, assim, essa pergunta, com certeza, ela é recorrente. Se a terapia para o animalzinho é a mesma para o que a gente usa no ser humano, né? É o mesmo, então, no caso. Aí você trata você e o animalzinho. A Na, ansiedade, tudo. Sim. na verdade, tem uma maneira de você fazer isso. Existe É. uma condição que depois a gente pode um dia falar, que é a gente utilizar o nosso Ah. corpo, utilizando movimentos do corpo para dizer sim ou não. Na verdade, é meio complexo isso. Você faz um Ah. determinado movimento no corpo, por exemplo, assim, ou assim, né? Ah. Ou assim, que vai te Sim. permitir ter uma resposta positiva ou Ah, negativa. E aí você pode estar identificando um floral para o teu cachorrinho, entendeu? uau, é radiestesia que fala isso? Oi? Não. Não ouvi. Radiestesia? Não, não é Radiestesia. radiestesia. Não, a Tá. radiestesia, Tá. na verdade, é uma sensibilidade, que a gente chama de sinestesia, Ah, que você consegue captar através de um prolongamento de uma cordinha
pendurado por num objeto que a gente chama de pêndulo. Pêndulo, isso. Olha, isso tudo é coisa de observação. Eu fiquei vendo a minha filha fazendo, e aí eu estou tirando deduções pelo que eu observei. Mas tá ótimo. Olha, muito obrigado mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Aproveitar essa oportunidade tão rica. Então, eu acho que eu vou. Não, na verdade, eu agradeço pela presença de todos, por terem ficado quase 2 horas aí de live. Pois Agradeço pela gente. Sensacional. pela sua disponibilidade de eu estar Imagina. aqui. E Sim. estamos aí. Qualquer coisa é só entrar em contato e a gente vai conversando. Tá bom? Obrigado, viu, Ai, que Janete? ótimo. Imagina, eu que agradeço novamente, né, mais uma vez. E olha, quero te dar parabéns, porque afinal de contas, se o teu propósito, né, é aquilo, dividir o seu conhecimento, né, compartilhar com as pessoas, quero te dar parabéns porque está dando certo, né? Você está conseguindo fazer e se você não fazia, você passou a fazer, está dando muito, tá super bacana e por estar utilizando a ferramenta, né? De uma maneira que, como eu falei, eu subo essas minhas lives eu subo para o meu YouTube, então fica gravado pelo menos 4 pontos aqui a nossa conversa, não está perdido, tá bom? Muito obrigada mesmo. E todo o pessoalzinho que ficou com a gente até agora, a amiga que ficou até agora, muito obrigada. Quem entrou, o Matheus, a Liliane, né, que participou também, fez perguntas, tudo, a Tati, né? Muito obrigada, gente. E só é possível, né, a gente estar aqui dividindo com vocês, porque tem quem faz, tem o convidado com o conteúdo, vocês do outro lado, né? Porque é aquela história, a gente conversando aqui sozinha não ia ter sentido. Então, obrigada a todos, ao Danilo e ao pessoal que nos acompanhou até agora, interagindo e colaborando para enriquecer, né, a nossa live, tá bom? Muito Imagina. obrigado, viu? Obrigado, Janete. Obrigado por todos aí. Tá bom? E na próxima a gente fala desse o corpo utilizando. A gente pode falar de outras técnicas, porque você também fala de muitas outras. Afinal, a gente pode dar uma pincelada, né, no que seria a sabedoria oriental, destacando alguns pontos, né? Que é muito, muito conteúdo para falar para você em 2 horas, 1 horinha. Era para ser 1 hora. Eu Era acho para que ser 1 hora. a gente tem um pequeno problema, eu e você, Janete, a gente fala muita coisa, então a gente fica lá enrolando, Sim. vai emendando. Mas obrigado Pois por é, mas tudo, tá tá? bom. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Até a próxima, gente. Beijo no coração, gratidão imensa por essa noite, viu? Um beijo de todo mundo. Tchau, Milka. Fica